Assinale a alternativa que indica corretamente uma das regras para a construção gráfica de imagens por espelhos esféricos. Considere R o raio refletido, I o raio incidente, F o foco do espelho esférico, C o centro de curvatura do espelho esférico, V o vértice do espelho esférico e P o eixo principal. Raio refletido, raio incidente, foco do espelho, centro de curvatura do espelho, vértice do espelho e o eixo principal. Ora, observando os elementos geométricos de um espelho esférico, e lembrando que um espelho esférico pode ser de dois tipos, nesse caso aqui eu estou representando de início um espelho esférico côncavo, aquele que tem a superfície interna como refletora, nós temos alguns raios notáveis. Primeiro, raios de luz que incidem paralelamente a um eixo principal do espelho esférico. Eles são refletidos no ponto médio da distância entre o centro e o vértice, o chamado foco principal do espelho. Lembrando que a luz viaja na mesma trajetória em qualquer dos dois sentidos, a chamada reversibilidade da luz, nós poderíamos então dizer que um raio de luz que incida no espelho passando pelo foco principal, ele seria refletido paralelamente ao eixo principal. É o mesmo caminho nos dois sentidos, a reversibilidade da luz. Nós ainda temos a situação do raio de luz incidir no espelho, passando sobre o centro de curvatura, e nesse caso ele reflete sobre si mesmo. E a última condição do raio de luz que incida sobre o vértice do espelho. Ele refletiria então simetricamente em relação ao eixo principal. Lembrando que o ângulo de incidência é sempre igual ao ângulo de reflexão. Bom, o que é importante que a gente veja aqui? O que chama mais atenção, eu acho, e gosto sempre de chamar a atenção do aluno, é esse raio de luz que passa pelo centro de curvatura. O fato de ele passar sobre o centro de curvatura, incidir no espelho e refletir sobre si mesmo. Por que isso acontece? É lembrar de geometria plana. Em geometria plana, o professor mostra para você que o raio e a tangente são sempre perpendiculares. Então, num espelho esférico, quem faz o papel de reta normal para a medida do ângulo de incidência é exatamente a direção radial. Então, quando você diz que um raio de luz incide passando pelo centro de curvatura, significa dizer que ele está passando sobre a direção do raio dessa esfera, ou seja, sobre a reta normal. Ângulo de incidência igual a zero, reflexão igual a zero. Vamos dar uma olhadinha nisso com detalhes? Olho na tela. Tomando como exemplo um espelho plano, para a gente lembrar o que são os raios incidente, refletido e a reta normal. A reta normal significa a reta perpendicular à superfície refletora. A reta normal tem a função de servir como referência para a medida do ângulo de incidência e do ângulo de reflexão. O detalhe é que quando se fala de um espelho esférico, precisa-se pensar numa tangente e lembrar que a direção radial é que funciona como normal. Repare então que se o raio de luz incide sobre a reta normal, o ângulo de incidência nesse caso é de 0 grau. E como incidência é sempre igual a reflexão,
Por isso que se um raio incide sobre a reta normal, ele reflete sobre si mesmo. É o que acontece quando o raio passa sobre o centro de curvatura. É por isso também que a gente tem a simetria em relação ao eixo principal quando o raio de luz toca sobre o vértice. Então são esses os 4 raios notáveis no caso dos espelhos esféricos. Eu mostrei para os espelhos côncavos, mas o mesmo vale para os espelhos convexos. Nós só vamos ter algumas diferenças. No caso do espelho convexo, onde a superfície refletora é a superfície externa da esfera, então não tem como um raio de luz passar sobre o centro de curvatura, porque o centro de curvatura é um ponto atrás do espelho. Também não vai ter como ele passar sobre o foco, porque o foco também fica atrás do espelho. Mas as 4 propriedades estão lá. Vamos dar uma olhada? Olho na tela. Primeiro, um raio de luz que incida paralelo ao eixo principal. Esse raio é refletido na direção do ponto médio entre o centro e o vértice. Nesse caso, na direção do foco. Pela reversibilidade da luz, o caminho inverso, se a luz incide na direção do foco, ela será refletida paralelamente ao eixo principal. Da mesma forma, se um raio de luz incide no espelho na direção do centro de curvatura, já que não vai poder passar sobre o centro, ele vai refletir sobre si mesmo. A gente diz que o centro de curvatura é um ponto alto conjugado. A única propriedade que se repete é a propriedade que diz que quando o raio toca o vértice do espelho, ele vai sair simetricamente em relação ao eixo principal. Isso porque, como o vértice é um ponto que pertence ao próprio espelho, está na superfície, então ele vai aparecer tanto no caso do espelho côncavo quanto no caso do espelho convexo. As propriedades são as mesmas, você só tem que tomar cuidado com a linguagem. Eu vejo gente dizendo assim, quando o raio incide paralelamente ao eixo, ele reflete passando pelo foco. Aqui há a prova de que ele não vai necessariamente passar pelo foco. Óbvio, ele pode estar na direção, mas não vai necessariamente passar sobre o foco. Então é preciso tomar cuidado com situações desse tipo. Para a gente responder a questão, então, vamos dar uma olhada de novo nas alternativas. Das alternativas apresentadas, repara que a alternativa D de dado, por exemplo, mostra o raio de luz incidindo e voltando sobre si mesmo. Isso deveria acontecer se o raio passasse sobre o centro de curvatura. Essa alternativa D de dado, então, é falsa. A alternativa C mostra esse raio passando pelo centro de curvatura. Ele deveria, então, voltar sobre si mesmo e não sair paralelamente ao eixo, como está sendo mostrado ali. A alternativa C também é falsa. Na alternativa B de bola, o raio incide paralelo ao eixo principal, então deveria voltar sobre o foco principal e não sobre o centro de curvatura. Falsa a B de bola. E a alternativa A mostra corretamente o raio incidindo paralelo ao eixo principal e, nesse caso, sendo refletido exatamente na direção do foco. Então, isso faz com que a alternativa A seja a alternativa correta.